A todos. Me coube aqui uma parte fácil, né? Falar sobre a moral, código moral do Evangelho. Quando eu comecei a ler esse capítulo, a primeira coisa que me veio à mente foi: quem sou eu para falar sobre o código moral do Evangelho? Em primeiro lugar, eu acho que eu não vou tentar aqui transmitir conhecimento que está no livro de Ramatiz com suas palavras, que eu acho que seria muito mais proveitoso que cada um lesse, né, e chegasse às suas próprias conclusões e às próprias reflexões da mesma forma que eu cheguei, que eu acho que é muito mais interessante e produtivo e proveitoso para cada um de nós. Então, o que eu gostaria era de trazer as minhas considerações e minhas dúvidas, né, trazer para vocês, para que cada um possa pensar em cima desse assunto e chegar também às suas definições. Então, antes de mais nada, o que seria a definição de moral? Qual a maneira mais apropriada de nós avaliarmos o código moral de uma sociedade? A princípio seria pelas atitudes, né, de seus cidadãos. Mas e quando essas regras de conduta de determinada sociedade estiverem baseadas já em exemplos que forem repassados de gerações para gerações, tendo lá como matriz uma realidade que possivelmente fosse adequada somente naquele tempo? Quantas e quantas realidades de sociedades ainda tribais nós temos no nosso planeta, né, que tem um entendimento completamente próprio, longe digamos assim, da mídia, da civilização, com suas regras de conduta, com suas tradições, e que para muitos de nós aqui ocidentais pareceriam absurdos hoje. Então, exigir de uma pessoa, por exemplo, proveniente de uma sociedade dessas, né, que se conduzisse através de valores que para eles muitas vezes são desconhecidos, antes de mais nada seria uma injustiça. Não é possível para uma pessoa distinguir o certo do errado quando ela não tem entendimento, né, do que vem a ser cada um desses conceitos. Sendo assim, a noção de moral de qualquer sociedade ou civilização, ela vai se formando através dos tempos, né, embasada, calcada em valores como cultura, educação, as tradições e do próprio cotidiano, que vai orientando o comportamento humano das pessoas que são seus integrantes. Essas convenções que são estabelecidas coletivamente é que vão nortear a conduta das pessoas pela distinção, por exemplo, entre bem e mal, paz e violência. A história nos mostra, né, inúmeros exemplos que, se nós analisarmos à luz do que hoje nós aceitamos como socialmente, né, moral, vão nos levar a julgar isso como bárbaro, hediondo, ou mesmo, né, na acepção da palavra, imoral. A própria justiça de um povo, ela está baseada no seu código moral, que são até definições que se interrelacionam. É muito difícil, por exemplo, uma pessoa inserida numa civilização ocidental aceitar a lei de Talião, que era vigente na época que Jesus peregrinou pela terra, onde o olho por olho, dente por dente, permitia que a violência fosse retribuída com violência e que os erros cometidos fossem punidos com uma severidade desproporcional. E tudo isso dentro da mais perfeita legalidade, porque estava adequado aos padrões da época. Isso pode chocar nós ocidentais, não? Mas em algumas nações do Oriente Médio, ainda hoje, o roubo é punido com a decepação da mão de quem o realizou, mesmo que seja feito por uma criança e para matar a fome. O assassinato é punido com a morte do assassino. Em compensação, né, um atentado terrorista, se for levado a efeito por uma pessoa na vigência de uma declarada guerra santa, ele é considerado um sacrifício.
né, e o que aguarda essa pessoa, né, dentro das leis islâmicas, são considerados mártires e que teriam como recompensa o paraíso, porque só a Deus é permitido perdoar. Se nós retrocedemos agora 2000 anos atrás, na época em que surgiu um homem, que foi denominado Messias, pregando um evangelho totalmente embasado no amor ao próximo e no perdão incondicional, imaginemos como é que isso repercutiu, né, dentro de uma sociedade onde os poderes religiosos e políticos, né, eram baseados no código moral daquela época. Não foi por acaso que Jesus foi vítima das maquinações, né, dos próprios religiosos hebreus, que acabaram levando ele à crucificação. E aqui eu queria fazer um parênteses quando eu estava refletindo sobre isso, como o papel dos apóstolos, né, dos discípulos de Jesus, ele foi, eu diria negligenciado, né, pela história. Eu não sei quantos de vocês aqui, eu pelo menos desconhecia, né, o desfecho da vida dos apóstolos. Se fala muito da vida de Jesus e do tempo, período que os apóstolos estiveram com ele, mas depois. Então, para quem como eu era ignorante nesse assunto, né, cada um a seu tempo, nos mais diversos locais e das mais variadas formas, os discípulos e seguidores de Jesus foram encontrando destinos semelhantes. Bartolomeu morreu esfolado na Pérsia. Marcos foi arrastado por uma parelha de cavalos e morto na Alexandria. Pedro, Filipe, André e Matias foram crucificados. Paulo, os Tiagos, chamados de maior e menor, foram decapitados. Judas Tadeu foi morto a pauladas. Tomé foi executado com o uso de lança. Simão foi cerrado ao meio. Mateus apedrejado, decapitado e queimado na Antioquia. Somente Lucas e João morreram de causas naturais. Choca um pouco, né? Pelo menos a mim chocou. As civilizações ocidentais, na sua maioria adeptas do cristianismo, foram repassando ao longo dos séculos os ensinamentos do Mestre e disseminando esses conceitos morais, contribuindo enormemente para que hoje nós temos como aceito moralmente. E aí o meu questionamento: no que resultaram todos esses séculos de vivência com o conhecimento da palavra de Cristo, já que foi disseminado amplamente? Guerras entre as nações, assassinatos por bens materiais ou motivos sentimentais, corrupção das mais diversas formas, a difusão mundial da pornografia, liberalidade, imoralidade. A mim, esse pensamento evocou muito a similaridade com a cidade de Sodoma e Gomorra, que pela Bíblia, a seu tempo, despertaram a fúria de Deus e foram aniquilados da existência. E a pergunta, então, onde é que será que houve a falha? Apesar da perfeição do código moral legado por Jesus, que difundiu as noções de amor ao próximo e do perdão, como é que pôde aflorar o que de pior existe na espécie humana? Certamente o problema não está na mensagem, sim em quem a recebe. Seria de se esperar que após 2000 anos já houvesse transcorrido tempo suficiente para que os exemplos históricos do que já existiu de mais contrário aos ensinamentos do Mestre, como por exemplo as barbáries das conquistas de Gengis Khan e Attila o Hunu, ou o próprio Holocausto levado a efeito por Hitler, que a propósito se titulava cristão. Ao menos seria suficiente para que surtisse um efeito transformador das consciências em direção à fraternidade e à evolução do espírito. Se nós considerarmos as informações psicografadas por Chico Xavier no livro denominado Roteiro, que é de autoria espiritual de Emmanuel, nós vamos ter que o tempo médio de erraticidade dos espíritos entre as encarnações é de 200 a 250 anos, em média.
ou seja, em torno de 4 encarnações por milênio. Assim a gente conclui que todos nós aqui já tivemos em média 8 existências na carne, desde o advento da palavra de Jesus. Ou seja, tempo muito mais do que suficiente para que a humanidade tivesse, no mínimo, assimilado os conceitos mais primários da palavra do Cristo. Não existiu até o presente momento um código moral mais perfeito do ponto de vista de resolução dos principais problemas que sempre assolaram a humanidade do que o Evangelho de Jesus. Problemas como a fome, as guerras, a discórdia, estão todos lá. As soluções estão todas lá. A seu modo também, todas as demais codificações, como por exemplo a Torá dos judeus ou o Alcorão dos árabes, se embasam no mesmo alicerce da palavra de Jesus, que é formado pelo amor, caridade e no perdão incondicional. Por mais que se tente, e há quem tente, encontrar falhas conceituais ou de cunho prático do Evangelho de Jesus, até hoje isso somente resultou em teorias muito falíveis e críticas. Há quem justifique, por exemplo, que é impossível em uma sociedade de caráter competitivo e materialista como a nossa, que qualquer pessoa tente nortear a sua existência seguindo as diretrizes do Evangelho. Porque além de utópico, essa existência significaria um fardo para a sociedade, resultando no indivíduo sem preocupações com os bens materiais e com o dia de amanhã, visto que certamente ele aguardaria a providência divina a resolver os seus problemas de subsistência, ou então aguardaria sem preocupações seu desligamento da matéria, visto que a mesma é transitória. Esses indivíduos são taxados como tendo uma existência inútil do ponto de vista do auxílio à coletividade. Na visão de Ramatiz, no capítulo do livro, essas são justamente as pessoas que cumprem o mais importante dos papéis, que seria o de difundir e vivenciar as palavras do Cristo Jesus. E o seu mérito estaria justamente no fato de serem submetidos às mais diversas provações, suportando mesmo a ironia e o escárnio de seus pares, nessa tarefa de se tornar uma igreja viva do Pai. Quem aqui até hoje não ouviu ou mesmo usou a expressão "não tenho vocação para ser uma Madre Teresa de Calcutá"? Isso porque para nós ainda é quase inatingível um comportamento voltado exclusivamente para o amor ao próximo. E as pessoas que aceitam as ofensas e agressões na nossa sociedade sem reagir, infelizmente são vistas como bananas, né? E que aqueles que não aproveitam eventuais oportunidades, né, de se favorecerem pelo engano dos outros, ou são taxados de Joãozinho de passo certo, ou de ingênuo, ou de trouxa. Quantos aqui entre nós nunca passou pela experiência, por exemplo, de receber um troco a mais? E de, num momento, ficar quietinho e sair com a sensação de que levou vantagem? E quantos aqui hoje que já fizeram isso, repetiriam essa atitude sem ficar no mínimo com a consciência pesada? Por que isso? Porque quem está aqui hoje, no sábado à tarde, ouvindo esse tipo de palestra, é porque no mínimo já tomou consciência, né, da importância que tem o burilamento espiritual e tem a noção de que todos os nossos atos têm consequências. Portanto, se na atitude nós recebemos esse troco errado e nos omitirmos ficando quietos, alguém for penalizado injustamente por isso, a caixa do supermercado, quem quer que seja, somos nós que responderemos pela consequência. Se em todos os momentos do nosso cotidiano nós tivermos essa consciência, a chance de que a gente pratique atos que sejam contrários ao Evangelho de Jesus diminui enormemente. Nós não temos a desculpa da ignorância, porque nós vivemos numa sociedade onde esses conceitos são amplamente difundidos. E a Bíblia é hoje o livro, um dos livros mais lidos do planeta. E todos aqui, pelo menos os que estão aqui presentes, sabem que não existe nenhum ato que passe despercebido
a justiça cósmica. Eu vou contar uma passagem que me aconteceu, justamente em cima disso, bem rápido. Um dia eu fui ao supermercado fazer umas compras e normalmente eu sei, mentalizando, eu sei mais ou menos quanto é que vai dar. E na hora do caixa eu vi que deu aumento, eu achei estranho. Quando eu estava indo para o carro, fui conferir a nota e a menina tinha me cobrado um fardo de cerveja, em vez de botar 12 cervejas, ela contabilizou uma cerveja. E eu já estava lá no carro e disse, puxa vida, agora... mas eu vou voltar lá. Cheguei no caixa com a notinha e disse para a menina, eu disse, moça, tu me cobrou errado. E ela já disse, o que eu lhe cobrei a mais? Eu disse, não, tu me cobrou menos. Eu estou te devendo 11 cervejas que eu quero pagar. A reação dela foi de espanto, ela ficou os olhos cheios de lágrimas, agradecida. O senhor que estava no caixa me disse assim, puxa, a gente não vê isso todo dia. E o que estava atrás dele disse o quê? Trouxa. Ou seja, cada um, né, segundo suas obras. E a mensagem chega da forma que for para a pessoa de acordo com o preparo que ela esteja no momento evolutivo dela. E não é simplesmente a inserção de uma pessoa numa religião cristã que faz com que ela assimile esses conceitos contidos no Evangelho. Essa mudança exige, antes de mais nada, uma transformação dos hábitos arraigados em todos nós, substituindo o materialismo que ainda conduz a maioria de nós, né, pela certeza da imortalidade do espírito e dessa necessidade de mudança. E é justamente a compreensão dessa mensagem que evitaria os sectarismos religiosos e fanatismo que a gente vê por aí, que ainda ocasiona a disputa que algumas religiões têm pelos fiéis, a fim de garantir muitas vezes a manutenção das suas diretrizes religiosas e a arrecadação financeira. Né? Talvez essa parte que eu vou falar agora deixe alguns confusos, mas é uma coisa que me veio muito, eu ainda estou tentando assimilar isso. É importante também lembrar que aqueles que creem na imortalidade do espírito, na importância do orar e vigiar, que para que os nossos pensamentos não atraem por similaridade vibratória irmãos do astral inferior, que venham a perturbar a nossa jornada, se faz necessário ter um entendimento de que o conhecimento é que traz a responsabilidade. A partir do momento que a gente tem um entendimento do Código Moral do Evangelho, nós temos também a capacidade de saber o que vem a ser certo e errado pelos padrões da nossa sociedade, embasado no cristianismo. E no meu entendimento é muito provável que talvez não seja o ato em si que atrai as companhias umbralinas, e sim a nossa noção íntima de que nós estamos cometendo um ato contrário ao que sabemos e acreditamos que seja correto e moral. Na nossa sociedade, algumas condutas podem ser moralmente erradas e puníveis aos olhos da lei, enquanto em alguns países não adeptos do cristianismo podem ser consideradas normais. Quando nós as praticamos sabendo que estamos indo contra essas convenções morais, nós vamos reverberar isso inconscientemente no plano astral e automaticamente atraímos as energias afins. Essa mesma conduta, se for tida numa sociedade onde não haja consciência da prática de tal atitude errada, não há por que ser gerada essa mentalização inconsciente e, por consequência, essa atração vibratória. Poderia então ser o mesmo ato, porém, pelo condicionamento moral do indivíduo, gerar repercussões astrais diferentes e ressonâncias vibratórias também diferentes. O tempo para o entendimento das palavras de Jesus está cada vez mais exíguo para todos os espíritos, e vai chegar um momento em que não mais vai ser dada a oportunidade de mudança. As transferências em massas de espíritos para outros orbes menos evoluídos já vem acontecendo há tempo, com o incremento dos desencarnes coletivos que a gente vê por aí. E aí fica a reflexão: como é que será que estará o score de cada um de nós nessa programação? Mas nós não devemos também, de forma alguma, adotar uma conduta fatalista de fim dos tempos,
e sim aproveitar as oportunidades que nos são dadas de esclarecimento e começar de fato a vivenciar as palavras de Jesus de uma forma autêntica e desinteressada. Porque se for de nosso merecimento, estagiarmos por mais algum tempo aqui nesse órgão, que assim seja. Né? É isso, gente. Deixo aberto para reflexões aí.